No mundo do futebol, nós temos os clubes mais fortes do mundo e os mais fracos. Mas existem momentos em que clubes mais fracos chegam a vencer clubes fortes, inclusive em grandes decisões. Equipas que no Brasil são mais conhecidas como zebras. Temos o exemplo do Leicester City em 2016, o Los Clili em 2021 ao vencer a Liga, o Deportivo da Corunha em 2000 quando venceu o campeonato, e inclusive Portugal no Euro de 2016. Me desculpem por falar isso. Mas hoje iremos falar de algumas zebras, só que são totalmente equipas africanas. Porque em alguns momentos da história, equipas africanas de seleções africanas tiveram em grandes decisões em que foram subestimados. Mas no final de tudo eles estiveram melhor. Como por exemplo o TP Mazembe contra o Internacional em 2010 e depois foi para a final do Mundial. Também temos o Raja Casablanca que venceu o Atlético Mineiro e foi para a final contra o Bayern em 2013. E hoje irei falar de histórias como essas, mas na sua maioria que ninguém conhece. Então, bora! Sem esquecer de você deixar o teu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Já viram? Já? Por favor, mano, não pula essa parte. Em Angola há mais de 1 milhão de pessoas morrendo e sofrendo de fome. Eu acredito que se todo mundo que está assistindo esse vídeo contribuir para comprarmos comida, teremos muito para oferecer a essas pessoas. Não importa o teu país, apenas tira um minuto para clicar na descrição e fazer uma contribuição para a causa. Eles precisam de você e eles precisam de comer. Se tu és menor de idade, mano, fala com os teus pais que eles podem ajudar. Por favor, precisamos de você. Todo mundo merece comer. No primeiro jogo da fase de grupos do grupo B, no Mundial de 1990, a seleção dos Camarões surpreendeu o mundo inteiro no jogo contra a Argentina. No estádio Giuseppe Meazza tinham 73 mil pessoas e a Argentina era a atual campeã do mundo em 1990. E muita gente diz que foi impossível de esquecer aquele jogo quando o árbitro apitou no final de tudo. Muita gente pensa que aquilo foi uma vitória sortuda em que a seleção dos Camarões marcou um golo, depois todo mundo recuou e acabou assim, mas não foi isso. Foi um jogo de corpo a corpo e de muito ânimo. A seleção dos Camarões veio agressiva e se infiltrou na área da seleção argentina por muitas e muitas vezes no jogo. Um resultado muito justo porque a seleção camaronesa chutou 15 vezes e a seleção argentina apenas 6. Então já se dá conta por essa estatística. Os campeões do mundo de 86 tiveram a chance de sair logo na frente. Logo nos primeiros 5 minutos eles podiam marcar um golo. Mas a seleção dos Camarões soube armar contra-ataques e travou a seleção do Dom Diego, senhor Armando Maradona, pai grande. O técnico da seleção africana sabia a zona mais fraca da seleção argentina e mandou a sua seleção começar a atacar sempre no lado esquerdo do campo. E logo que a equipa de Maradona começou a sofrer ataques, todo mundo sabia que não seria um osso fácil de roer, ou basicamente seria um osso duro de roer, você que sabe. Logo no início da segunda parte, um dos defesas argentinos, Ruggeni, saiu lesionado ou com problemas físicos e teve de ser substituído. E na segunda parte a seleção da Argentina estava já um pouco mais concentrada, porque nos minutos 6 e 11 da segunda parte a seleção da Argentina quase marcou, só que chegou o minuto 61 do jogo. Nesse minuto 61, um dos jogadores da seleção camaronesa chamado Kaya Biik fez uma entrada muito feia sobre um jogador chamado Canigia e recebeu um cartão vermelho direto, mas sabe que? Não estragou nada. Não estragou nada porque no minuto 67 o guarda-redes da seleção argentina, Pumpido, frangou completamente um cabeceamento muito bem feito por Oman Biik. E aí foi a festa. O estádio estava a tremer, a seleção argentina ficou tonta e os jogadores do Camarões fizeram a festa. Tipo, estavam já ganhando o jogo, mas só marcaram um golo. Os jogadores da seleção camaronesa ficaram super agressivos e tentavam defender o resultado e ao minuto 89 levaram mais um cartão vermelho. A seleção da Argentina apenas tentava o empate. O árbitro não estava para brincadeiras nenhumas, até que ele apitou. A seleção do Camarões entrou toda no campo como se tivessem vencido a Copa, a pular e a pular, mas só tinham vencido a primeira jornada. Africano não muda, é? Os jogadores da seleção argentina não acreditavam, inclusive na televisão, mano. A televisão era uma brincadeira que até começou a passar uma imagem de Argentina 0, Camarões 1 e uma zebra a passar no meio, mano. Tipo brincadeira mesmo. Foi um jogo importantíssimo para Camarões porque o craque da seleção, Roger Milá, tinha 38 anos e já tinha se reformado e o presidente de Camarões pediu para ele ir à Copa e pelo menos jogar, mano. O presidente. Então ele foi e fez história. Em 1996, a seleção da Nigéria não foi apenas a zebra porque venceu o Brasil. Eles foram a zebra do campeonato porque venceram as Olimpíadas de 1996 em Atlanta.
Mas o jogo visto como vexame foi a partida contra o Brasil nas meias finais. Em 1996, a seleção da Nigéria calhou no grupo D para enfrentar o Brasil, a Hungria e o Japão nas Olimpíadas de Atlanta nos Estados Unidos. E apesar deles serem o melhor time africano na época, todo mundo previa que eles iam ficar rapidamente na fase de grupos. E eles na fase de grupos ficaram em segundo e passaram. Perderam apenas contra o Brasil num golo do Ronaldo Fenômeno aos 31 minutos do primeiro tempo. 8 seleções foram para os quartos de final e o Brasil calhou contra o Ghana e venceu 4-2, bonito e rápido. E a Nigéria acabava de fazer um outro jogo histórico porque venceu o México por 2-0 com um grande jogo de JJ Okocha. E nas semifinais, todo mundo pensou que acabou o caminho da Nigéria porque calharam contra o Brasil no chaveamento. Acabou. E a seleção brasileira estava à procura do primeiro olímpico, então eles vinham com toda a força. Então, no dia 31 de julho de 1996, o Brasil contra a Nigéria disputaram uma vaga para a final das Olimpíadas no estádio Sanford. Se o Brasil vencesse a Nigéria, seria uma final histórica, Brasil e Argentina. Mas a Nigéria não quis saber, travou, acabou ali, ninguém vai jogar final. E manos, não foi apenas uma vitória. Aquele jogo teve direito à virada e tudo. Logo aos 1 minuto, Flávio Conceição chutou um livre direto e marcou o primeiro. E aí todo mundo disse, acabou, Nigéria ficou. A Nigéria tentou responder o Brasil e eles estavam a conseguir chegar na defesa da Canarinho. Até que aos 20 minutos, com um remate rasteiro, Roberto Carlos meteu o pé e foi um autogolo para o empate. E aí todo mundo viu que não seria o mesmo. E super rápido, 8 minutos depois, Bebeto marcou um golo com a baliza aberta e grande jogada feita. E assim o Brasil ficou em vantagem outra vez. E aos 38, o Brasil deu 3-1, manos. Naquele momento estava tudo acabado. Com um passe lindo de Juninho Pernambucano, o Brasil estava na frente por 2 golos. O Brasil quase fez o 4-1, só que foi impedimento, eles anularam o golo. E depois quase marcaram outra vez o 4-1. Naquele jogo. A Nigéria teve um pênalti no meio da segunda parte e Dida defendeu. Aquele dia não era dos africanos. Até que aos 78 minutos, um remate de longe e no canto, e Pepa marcou 3-2 e o jogo renasceu. E aos 90 minutos, lançamento na área, o melhor jogador da história da Nigéria, Kanu, que jogava no Arsenal na época, com a confusão na área, mandou um remate de calcanhar e colocou o jogo na estaca 0. O Galvão Bueno narrava aquele jogo como se fosse nada, porque, manos, a Nigéria empatava o 3-3, era uma festa autêntica e ele estava a narrar tipo... E, manos, aos 94 minutos, com um passe de costas, Kanu deu um drible que partiu a defesa brazuca e colocou 4-3 e foi festa. E, manos, naquele momento o jogo terminou. E sabem por que terminou? Porque era o famoso golo de ouro. Ao marcar aquele golo, o jogo já estava completamente terminado e o Brasil estava fora e eliminado das Olimpíadas de 96. Num momento histórico, o Brasil deixou escapar o seu primeiro ouro olímpico e a Nigéria venceu a Argentina na final. Mas isso é uma história para um outro vídeo. Na exata data desse jogo, eu tinha 1 mês de vida. No dia 31 de maio de 2002, jogava-se a abertura da Copa do Mundo. E isso até hoje é uma das maiores zebras da história. Com uma grande experiência de palcos grandes, a França e a Argentina eram as super favoritas para vencerem a Copa de 2002. Mas já sabem quem venceu, mano, já sabem. Só que a França era favorita porque já tinha vencido o Mundial em 98, também era favorita porque venceu a Eurocopa de 2000 e também a Copa das Confederações de 2001. Tava forte. Já o Senegal vinha de um grupo muito duro no apuramento para a Copa do Mundo e deixou seleções para fora como a Nigéria e o Marrocos. E o Senegal também veio de um vice-campeonato perdido contra Camarões, nos penaltis ainda por cima. A França vinha com Thuram, Patrick Vieira, David Trezeguet e Thierry Henry. E como aquela era a primeira jornada e Senegal era um dos países mais fracos da Copa, a França decidiu poupar craques como o Zidane porque precisavam de descansar para os jogos mais importantes. Jogo importante nem chegou então. E só para vocês verem, a seleção do Senegal tinha 21 jogadores que jogavam na França e apenas Omar Diallo e Kalidou Sissoko jogavam mesmo aqui em África. Todo mundo esperava no mínimo uma goleada ou pelo menos uma vitória, só que o Senegal veio com tudo, jogou no contra-ataque e o jogador Hadji Diouf estava a atrapalhar muito a defesa da França.
O Senegal começou bem o jogo, mas a França não se deixava para trás. David Trezeguet fez um grande perigo, arrastando um defesa senegalês e chutando na trave. O Diouf estava demais e até que numa das suas arrancadas mandou um cruzamento e com a confusão na área, Diouf empurrou para o fundo das redes. Apenas aos 31 minutos o Senegal fez o golo e Diouf tirou a camisa como se tivessem vencido o jogo. O Diouf colocou a camisa no chão e a seleção foi dançar em volta da camisa, pois aquele era o primeiro golo da Copa e o primeiro golo de Senegal em Copas. Naquele momento os franceses não acreditavam no resultado e começaram a chutar muito. Cruzamentos, fintas, remates e muito mais na esperança de poder marcar um golo, mas Senegal não deixava. A França quase fez o golo do empate no final, mas o guarda-redes do Senegal conseguiu mandar a bola para fora e aliviou o jogo. E ainda quase veio o 2-0 com o remate de Fadiga no travessão. Que abertura de Copa! Poças! E depois dessa, a França respondeu com mais uma no travessão. Foi um momento. A bola quase entrou mesmo. O Henry teve várias chances, imensas chances de remate, mas o guarda-redes Tony Silva estava consagrado no dia. E depois de 21 remates, o árbitro encerrou a partida. O Senegal venceu o campeão do mundo naquela época, na primeira jornada em plena Copa do Mundo. Foi um grande momento para a África, deixando assim as equipas na Europa bem atentas com os jogadores africanos, que não era uma coisa que acontecia sempre. Nesse vídeo vocês puderam ver que as seleções africanas ou equipas africanas vão sempre subestimadas como mais fracas, mesmo que estejam nos seus melhores momentos, como a Nigéria de 96 e Camarões de 1990. Eu creio que em algumas situações eles deviam ser reconhecidos e vistos como grandes adversários, ao invés de simplesmente uma equipa que está aí para representar a África. Diz-me aí nos comentários quais desses jogos você mais gostou e quais deles você acha que sim foi um verdadeiro vexame, como por exemplo do Brasil contra a Nigéria. Então, manos, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se inscreve no canal para mais, ativa o sino das notificações, valeu, até o próximo vídeo e fui!